Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a Amazônia é uma das áreas mais violentas do país. Em 2022, o número de assassinatos nas cidades que compõem a Amazônia Legal foi 45% maior que a média nacional. Segundo o levantamento, no ano passado, a taxa de mortes violentas intencionais ficou em 33,8 mortes por 100 mil habitantes. 45% superior à média nacional, que é de 23,3 homicídios por 100 mil habitantes. Grande parte dessas mortes está relacionada ao crime organizado. O estudo mapeou a existência de pelo menos 22 facções na região, presentes em todos os estados amazônicos. Elas estão concentradas principalmente nas cidades fronteiriças. Nesses municípios, segundo o estudo, mais de 57% dos moradores vivem sob a influência dessas organizações criminosas. E se por um lado aumenta a criminalidade, o número de pessoas presas também cresce. Em 10 anos, a população carcerária na Amazônia aumentou 67,3%. Enquanto isso, no Brasil, o crescimento foi de 43,3%. Nesse período, os presídios dos estados da região amazônica passaram por várias crises, que resultaram em massacres violentos. Em Manaus, por exemplo, em janeiro de 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim, conhecido como Compage, foram 56 mortes em um único dia, o que é considerado o maior massacre do sistema prisional do Amazonas. Em Boa Vista, capital de Roraima, logo nos primeiros dias de 2017, foram 33 mortos na penitenciária agrícola de Monte Cristo. E em julho de 2019, em Altamira, foram mais 58 vítimas fatais dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira. Uma criança de 5 anos e 4 mulheres foram baleadas na cidade de Goiânia, no norte de Pernambuco. O tiroteio aconteceu durante um ensaio de carnaval na noite de ontem. Segundo testemunhas, a comunidade parou para ver a festa quando um desconhecido usando máscara chegou de moto e fez disparos na direção de um grupo que dançava. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Criminosos explodiram na madrugada de hoje 2 agências bancárias em Paraibuna, no interior de São Paulo. As 2 agências escolhidas pelos criminosos ficam na mesma rua no centro de Paraibuna. Câmeras de segurança flagraram a explosão de uma das agências. Um homem armado aparece andando em direção ao banco. O crime assustou moradores da cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Nesta imagem é possível ver fumaça e ouvir o barulho das bombas. A ação dos bandidos aconteceu entre 2 e 3 horas da manhã. As fachadas das agências ficaram destruídas. Os criminosos estavam em pelo menos 3 carros e fugiram pela rodovia próxima ao município. Segundo a Polícia Civil, o grupo roubou cerca de R$150 mil. Nenhum criminoso foi preso. Nos últimos 10 anos, Paraibuna sofreu ao menos 5 ataques a bancos na cidade. Um passageiro de 23 anos levou choques e um mata-leão após ser imobilizado por seguranças da estação Perus, da linha 7 Rubi da CPTM, na zona norte de São Paulo. A cena foi gravada pela namorada de João Vitor. Ele registrou boletim de ocorrência por lesão corporal. Em nota, a CPTM disse que o passageiro pulou a catraca sem pagar a tarifa, o que é considerado infração. Afirmou ainda que o rapaz reagiu à abordagem, sendo necessário o uso da força. A CPTM afirmou que analisa o caso. Motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo anunciaram greve para esta sexta-feira. A paralisação é um protesto contra o cancelamento do resultado das eleições do sindicato da categoria feito pela Justiça. Ao vivo, o repórter David Diogo tem mais detalhes sobre essa paralisação. Oi, David, boa noite. Isso é sempre tão penoso para o trabalhador. Aliás, já é a 2ª greve em uma semana em São Paulo. Vivemos a de metrô e trens anteontem e agora a de ônibus. Qual o motivo? Exatamente, Amanda. E infelizmente nós falamos aqui diretamente do terminal de ônibus de Pinheiros, da capital paulista. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, esse motivo aí
É devido, à revogação da eleição. Quem está à frente da greve marcada para amanhã é uma das chapas que participaram das eleições do Sindimotoristas, Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. A chapa vitoriosa garantiu 14 mil dos 20 mil votos. O candidato deveria assumir o cargo amanhã, mas isso não vai acontecer, como eu já falei, devido à decisão aí da Justiça. O grupo vencedor alega que o Tribunal Regional do Trabalho agendou e cancelou 2 audiências de conciliação. Por isso, entende que o cancelamento do pleito desrespeita o Estatuto da entidade e a Constituição Federal. Em nota, a Justiça confirmou a suspensão das eleições e da posse marcada para amanhã. E, em caso de descumprimento, aplica multa de R$50 mil. No último dia 21 de novembro, trabalhadores da categoria fecharam terminais em meio à eleição. A Comissão Eleitoral registrou o roubo de uma urna eleitoral, no caso, na zona sul da capital paulista. 9 dos 32 terminais de ônibus de São Paulo ficaram fechados. Sobre a paralisação, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo informou que desconhece os motivos da greve. Ressaltou que a população que utiliza o transporte público nada tem a ver com a briga interna do sindicato. A Prefeitura de São Paulo vai recorrer à Justiça para garantir o funcionamento das linhas de ônibus na capital. O pedido de liminar também vai incluir uma multa em caso de paralisação. Amanda, Augusto. Obrigado, David. A Enel anunciou hoje que vai dar isenção de 3 contas de luz para parte dos clientes afetados pelo apagão no início do mês. O benefício será concedido para os cadastrados no programa Tarifa Social antes do dia da tempestade, que foi de 3 de novembro e que passaram 48 horas ou mais sem energia. Pessoas que precisam de equipamentos elétricos para sobreviver terão a isenção independentemente do tempo de interrupção do fornecimento de luz. As contas serão abonadas a partir de dezembro. Se o cliente tiver dívidas com a Enel, até 3 contas atrasadas serão abonadas. A polícia de Massachusetts, nos Estados Unidos, investiga o assassinato da brasileira Kathleen Paula Trindade, de 28 anos, que morreu com um tiro no rosto. A polícia suspeita que o ex-namorado, Marlon Costa, também brasileiro, seja o autor do crime. Segundo os oficiais, Marlon invadiu a residência de Kathleen e discutiu com ela sobre o fim do relacionamento. Em seguida, ele teria atirado na vítima e depois cometido o suicídio. A cantora Nayara Azevedo procurou a polícia em Goiás para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Rafael Alves, e o ex-cunhado, Fernando Cabral. Nayara afirmou que sofreu violência física e foi ameaçada pelo ex-marido. A cantora pediu uma ajuda protetiva contra Rafael e Fernando. Voltamos em 30 segundos. Hoje no programa É Notícia, a partir das 11h45, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Durante o programa, o ministro disse que o presidente Lula resgatou a democracia do país. Ele, na verdade, resgatou a democracia no Brasil. Essa sua eleição foi esse resgate. Eu não sei imaginar o que seria do Brasil com a reeleição de Bolsonaro. Ou até consigo imaginar. Mas a minha imaginação não é positiva. E isso, de alguma forma, eu já até disse, a República de Curitiba pariu Bolsonaro. Gilmar Mendes comentou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e também de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Eu tinha uma excelente expectativa e claramente, quando se viu a perspectiva de sua indicação, eu a saudei efusivamente, porque, de fato, é uma pessoa qualificada no ramo jurídico, foi juiz federal, foi primeiro lugar do seu concurso, teve prática jurídica, tem uma visão, portanto, de todo esse complexo arcabouço jurídico e político. E da vida política como ela é. E conhecendo também os meandros de finanças públicas, de orçamento, da realidade. Passa no Senado, você acha? Acho que sim, certamente ele vai ser aprovado e vai cumprir um papel importante nesse contexto em que a Corte hoje vive, de uma
afirmação do seu papel. E não é uma afirmação para desvalorizar outros poderes. É uma afirmação da defesa da democracia, né? Da racionalização ou da racionalidade das decisões. Sim. Então, eu acho que nesse sentido é uma escolha bastante acertada. O Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República. A expectativa do senhor também em relação ao Gonet, se ele pode ser essa figura que coloque o Ministério Público num lugar, vamos dizer assim, menos corporativo, talvez, do que foi nos últimos anos aí? Eu também tenho essa justa expectativa em relação ao Paulo Gonet, por tudo que ele representa, por sua atuação, por suas obras e publicações. Ele é, de fato, um jurista de escola, todo o Supremo reconhece, os seus textos são primorosos. Eu acho que é uma oportunidade que o Brasil tem de ter um Ministério Público menos performático, mais legalista, não é? E centrado nessas questões. Ele mesmo tem falado nos seus escritos, o Ministério Público não tem função de fazer política pública. Ele diz, nós podemos eventualmente impugnar leis que sejam contrárias à Constituição. Acho que ele terá esse papel e eu estou convencido da correção de sua indicação. O ministro do STF falou também sobre a responsabilização civil de empresas jornalísticas na veiculação de falsos crimes e de fake news pelas redes sociais. O caso concreto era um caso muito específico, em que era um fato notório, não é? Portanto, era de sabença geral, e por isso o tribunal também foi... Se atribuiu ao Zaratini a participação num atentado que era uma mentira. Que era uma mentira. Ou seja, né? uma falsidade. Uma falsidade. Mas é claro que aí a gente tem que performar com o princípio da razoabilidade. Sim. Não é? Então, mas o espírito que moveu o tribunal foi esse, de responsabilizar sem abuso, não é? Responsabilizar por falta grave no serviço. E a zona cinzenta examinar caso a caso. E zona cinzenta tem que ser examinada, porque claro que um grande princípio da Constituição é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, não é? Ô, ministro, eu vejo que, por analogia, me parece que é uma medida desse tipo, eu não sei se ela pode ser estendida às chamadas redes sociais, às big techs, às plataformas de tecnologia. O que elas dizem? A gente só veicula o conteúdo, nós não temos responsabilidade por ele. E a gente vê muitas fake news, muita notícia falsa em rede social. O STF pode tomar alguma medida de iniciativa com base nesse julgamento de ontem, para estender isso para as redes sociais? Nós vamos nos debruçar sobre isso. O artigo 19 do Marco Civil da Internet cumpriu uma função, porque era também valorizar o espaço livre na rede, não é? A ideia de você também não criar uma censura imediata, mas agora nós temos que pensar um pouco na vida como ela como que se usa esse instrumento, e talvez para o ano seja um dos casos relevantes para serem julgados. Gilmar Mendes falou do legado deixado pela Lava Jato e diz que o Brasil é muito maior que a República de Curitiba. Eu fico com a impressão de que ali talvez a gente ainda vai saber mais pelas falhas que ocorreram no próprio sistema político, a debilidade que o sistema político demonstrou e também o papel que a imprensa teve, criou-se um tipo de alucinação coletiva. Faltaram filtros, né? Faltaram filtros, não é? Eu me pergunto sempre, como gente tão chinfrim foi capaz de fazer um desastre tão grande, né? O país é muito maior do que isso. De fato, a gente andou muito errado nisto, né? O ministro do STF afirmou que houve um forte assédio dos militares no TSE em relação às urnas eletrônicas. Nós sofremos um assédio fortíssimo, o TSE, por parte do general Paulo Sérgio. Sim. Todo dia ele escrevia uma carta ao ministro Fachin, inventando uma historieta sobre as urnas eletrônicas. Aquilo só se encerrou quando o ministro Alexandre disse, passou. Passou. Acabou. Veja, um ministro da Defesa militar,
Quando eu estive no governo Fernando Henrique e a nossa concepção era que o Ministério da Defesa deveria ser ocupado sempre por um civil. Mas, de fato, nós temos que reorganizar esse modelo de polícia, discutir a questão da segurança pública. Nós vimos agora essa tragédia do Rio de Janeiro com esse médico e tudo que está por trás. Mortos na orla ali. É uma coisa chocante. Então nós temos que priorizar isso, acho que faz parte do dever da política para que os militares cumpram o bom papel que têm na defesa das fronteiras, na defesa das instituições quando se fizer necessário, mas sem nenhum protagonismo político, né? O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Rede TV News faz uma rápida pausa. Fique com a gente, voltamos já. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência por conta do risco de desabamento de uma mina petroquímica. A Defesa Civil alertou que um efeito cascata pode destruir um bairro inteiro na capital alagoana. Depois de 5 abalos sísmicos registrados no mês de novembro no bairro do Mutange, em Maceió, a Prefeitura decretou estado de emergência. A Justiça determinou a desocupação imediata de 23 imóveis e a Defesa Civil pediu que a população evite circular em toda a região afetada. As 35 minas existentes no subsolo de Maceió são de propriedade da empresa Braskem, que atuava na região desde 1978. As cavernas foram abertas para a extração de salgema. Em 2018, o Serviço Geológico do Brasil apontou que a atividade de extração mineral tinha provocado o afundamento do solo nos bairros de Bebedouro, Mutange, Pinheiro e Farol. Cerca de 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Em 2019, as atividades foram paralisadas. Em julho deste ano, a Prefeitura fechou um acordo na Justiça no valor de 1,7 bilhão de reais por conta do afundamento. Em nota, a Braskem afirmou que o sistema de monitoramento do solo registrou microsismos e movimentações atípicas em um local específico nas proximidades do Mutange e as informações foram compartilhadas com as autoridades e que as medidas cabíveis para minimização de impacto estão sendo tomadas. E em Santa Catarina, uma cratera se abriu na rodovia estadual SC-135 em Rio das Antas, no oeste do estado. Uma galeria que passa embaixo da via transbordou. A rachadura surgiu na pista e o asfalto cedeu. O trecho está totalmente interditado para reparos e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, não há previsão para a liberação. A região, que fica a 430 quilômetros da capital Florianópolis, foi atingida por um temporal acompanhado de um tornado, o 6º registrado no estado neste mês de novembro. E agora aquela hora boa de previsão do tempo, saber como vai ficar amanhã, sexta-feira, 1º dia de dezembro, Igor, em todo o país. Como começará esse último mês do ano? Boa noite, querido. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o primeiro dia de dezembro vai ser com tempo quente e abafado, mas como a gente vê aqui no mapa, tem previsão de chuva na região norte, no centro-oeste, no sul e também no sudeste. Em São Paulo, o sol ele até aparece durante o dia, esquenta bastante, mas à tarde chove, como tem acontecido aí nos últimos dias. Olha, a máxima de 28 graus amanhã, 32 graus no sábado e 31 graus no domingo. No restante do sudeste esquenta um pouco mais, mas pode chover em alguns pontos isolados. Máximas de 29 graus em Belo Horizonte, 33 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em Vitória. No sul do país não muda muita coisa. Por lá o tempo fica abafado, mas ainda tem previsão de chuva por lá. Agora, no Nordeste o calorão continua, não deve chover. Olha, em Fortaleza a máxima pode ficar na casa, olha, dos 32 graus. Então dá para aproveitar a praia, principalmente no final de semana, viu? Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Imagina. Boa noite para você. A COP28, a cúpula do clima da ONU, anunciou um fundo de mais de 2 bilhões de reais para apoiar os países afetados pelo aquecimento global. A maior parte desse recurso será da União Europeia e depois dos Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.
Apesar desse valor não ser considerado suficiente, a decisão é histórica e foi aplaudida pelos delegados dos quase 200 países participantes. E um relatório divulgado hoje pela Organização Meteorológica Mundial dá ainda mais argumentos para os ambientalistas que defendem um aumento das metas na COP28. O estudo mostra que este ano será o mais quente já registrado. Essas imagens foram feitas após um ciclone extratropical devastar cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água e milhares de pessoas sem ter onde morar. Ao mesmo tempo, o Rio Negro, um dos maiores do Amazonas, estava assim, com o nível mais baixo da história. Os amazonenses tiveram de lidar com a seca extrema e com a fumaça provocada pelas queimadas. Nos dois extremos do país, situações que até recentemente eram desconhecidas pelos brasileiros. O ano de 2023 quebrou recordes de aquecimento e as condições extremas deixaram rastro de devastação. Essas são as conclusões de um relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado às vésperas da COP28, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Os dados até o fim de outubro apontam que este ano ficou 1,4 grau mais quente que no período pré-industrial, resultado das contínuas emissões de gases com efeito estufa. O recorde anterior foi registrado em 2016, quando o planeta estava 1,2 grau mais quente que a média. Na época, o mundo havia se comprometido em reduzir cerca de 40% da emissão de gás carbônico, meta fechada no Acordo de Paris e que provou ser insuficiente. O grande problema central é o modelo econômico que nós nos organizamos. Então, esse modelo ele não respeita a recomposição da natureza com uma velocidade de saque de matérias-primas que devasta as condições básicas de vida do planeta. Segundo o especialista, esse modelo econômico estimula crimes ambientais. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que o desmatamento no Cerrado cresceu 3% entre agosto de 2022 e julho de 2023. Foram mais de 11 mil quilômetros de área destruída. Esse é um dos dados que o Brasil vai apresentar amanhã na COP28. Diplomatas e chefes de Estado de mais de 200 países estarão presentes. Na opinião de ambientalistas, o encontro é uma oportunidade para reforçar a necessidade de assumir compromissos para mudar o atual modelo econômico. A COP representa um encontro anual, dos países, os negociadores, delegados, enfim, toda a sociedade, os governos, representantes das nações, no sentido de enfrentamento das mudanças climáticas causadas pela ação humana. E os principais pontos têm sido sempre evitar a emissão por combustíveis fósseis, diminuir o consumo e substituir esse consumo de petróleo, de carvão mineral, de gás, por outras energias mais sustentáveis e renováveis, por exemplo, solar, eólica, biomassa. Outra preocupação é que as propostas de mudanças sejam mais abrangentes. É necessário fazer um plano de enfrentamento, mas não é somente do desmatamento da Amazônia. Nós temos desmatamento do Cerrado, da Mata Atlântica, nós temos outros vetores dos biomas que também têm sido prejudicados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em Doha, no Catar, que está confiante de que o Congresso aprovará ainda neste ano a chamada pauta econômica do governo. O ministro também agradeceu a aprovação do projeto que estabelece a cobrança de impostos dos fundos offshores e dos fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super ricos. São correções importantes num sistema tributário injusto que faz recair a conta do lado mais fraco da sociedade. É isso que nós estamos corrigindo. Isso em proveito do quê? De uma economia mais estável, de uma taxa de juros mais baixa, de mais investimentos estrangeiros. Tenho conversado aqui na viagem com o senador Rodrigo Pacheco todos os dias e por telefone com o deputado Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados. Eu penso que o Congresso Nacional está empenhado a ajudar o país a equilibrar suas contas.
taxa de desemprego recuou para 7,6% no trimestre encerrado em outubro, uma queda de 0,3 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. De acordo com os dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, o Brasil tem 8 milhões e 300 mil desempregados. Já a população ocupada soma mais de 100 milhões de pessoas, maior número desde 2012. Um levantamento mostra que o consumo nos lares brasileiros aumentou no mês de outubro. O número positivo tem elevado as expectativas dos comerciantes para o fim do ano. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, as compras durante o Natal devem crescer 62% em comparação com o ano passado. A queda dos preços dos alimentos durante os 10 primeiros meses do ano chegou a 6,43%. A variação alterou o preço médio da cesta básica, que foi de R$ 754 para R$ 705 em outubro. Essa economia de quase R$ 50 ajudou a aumentar o consumo nos lares, mas não foi só isso. Eu citaria aqui 3 pontos principais para esse crescimento. O primeiro é a empregabilidade. Carteira assinada, todas as garantias em CLT. Então, isso trouxe mais consumidores para o consumo. O outro ponto é a queda da inflação comparada com anos anteriores. Então, você tem uma inflação menor, né? Então, com inflação menor, você tem uma estabilidade de preço maior. E o ponto também que tem colaborado bastante em termos de previsibilidade são as transferências de renda por parte do governo. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares cresceu 2,89% em outubro. Para o Natal, a expectativa é de que as compras aumentem 62% em comparação com o ano passado. Mas é bom preparar o bolso. Os preços devem subir cerca de 9%. A cesta natalina, composta por aves, lombo, tender, pernil, azeite, caixa de bombom, panetone, espumante e cidra, também está mais cara. No ano passado, custava cerca de R$ 294,75. Em 2023, o preço médio é de R$ 321. Para fazer a ceia e gastar menos, tem consumidor que já adiantou as compras. Já tenho tudo para minha ceia de Natal e para mim distribuir para os meus filhos. Começo de novembro, quando começam os mercados armazenar, por exemplo, peru, chess, quando começa a sair o preço é um, depois começa a sair o 13º, aumenta tudo. Então a gente tem que pesquisar antes. Varia muito de um mercado para outro. Então você coloca, vamos ver, o que mais se usa, né? Um peru, um tender, um chester, alguma coisa assim. Aí você tem que dar uma procurada para você pagar o melhor preço, lógico, né? Começou hoje em São Paulo a maior feira de cultura pop do mundo. A CCXP 2023 reúne fãs de séries, filmes, quadrinhos, tudo que envolve o universo geek. Dá só uma olhada no tamanho desse lugar e na quantidade de gente chegando. E no meio de tanta gente, lá estava o Luiz Carlos, que veio de Santa Catarina para participar pela primeira vez da CCXP. Já era um sonho de moleque já, né? 10º ano aí já. Então, realmente está sendo uma experiência maravilhosa para mim, né? A realização de um sonho. Esse é o lugar onde tudo é possível para os fãs de quadrinhos, filmes e séries. Alguns estandes aqui na CCXP te convidam a vivenciar experiências por trás das telas e dos gibis, como este aqui, a Casa do Dragão, da série Guerra dos Tronos. Neste aqui, a experiência é subaquática. É como se a gente estivesse no fundo do mar, direto do filme do Aquaman. E ainda dá para tirar uma foto com o herói em tamanho real. Eu achei bem legal, tá bem bonito, bem colorido, tá bem legal mesmo. Aliás, personagem é o que não falta andando por aqui. Dá só uma olhada no tamanho desse. Mas apesar da aparência, ele não assustou o Gael. Bem legal. Dá medo?
é que por baixo desse monstrão todo existe um recreador. A gente faz recreação de festa em BH, a gente tá aqui no evento, curtindo bastante, suando pra caramba aqui dentro. Eu ia te falar isso, não deve ser nada fácil você estar num personagem desse, vestido aí dentro, pra animar a galera. Vale a pena tudo isso? Tá um forno, mas vale a pena sim, vale muito a pena. Os grandes estandes podem até fazer sucesso com os mais novos, mas o que muitos não sabem é que muito antes de chegar ao sucesso, nas séries e nos filmes, muitos personagens começaram nos quadrinhos, como por exemplo o Homem-Aranha. E não tem jeito, apesar da gente estar na era digital, os gibis continuam fazendo o maior sucesso. Principalmente porque eles influenciam séries de TV, filmes, jogos. Sempre foi assim e nesse momento principalmente. Até domingo, cerca de 280 mil pessoas devem movimentar a 10ª edição brasileira do maior festival de cultura pop do mundo. A gente tem programação para as crianças, tem quadrinhos de terror, a gente tem filmes de aventura, a gente tem personagens que todo mundo conhece. É um evento para a família toda, ele é preparado para todo mundo vir e gostar e se divertir demais. O PSDB elegeu o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, novo presidente do partido. Perillo, que também é ex-senador, vai substituir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que decidiu deixar o cargo para se dedicar ao governo gaúcho. Ele disputava a vaga com o ex-senador José Aníbal, que na última hora preferiu retirar a candidatura. Marconi Perillo foi eleito com o apoio do deputado federal mineiro Aécio Neves. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ocupa a presidência de honra do partido. Em discurso, Perillo afirmou que uma de suas metas será tornar o PSDB mais jovem e digital. O tucano também deixou claro que aposta em Eduardo Leite para ser o candidato da sigla na disputa à presidência. Todos nós aqui, maduros, já de cabelos brancos, nos vemos representados por você. E olha, o Brasil precisa do teu equilíbrio, do seu preparo intelectual, da sua sensibilidade social. Todos nós vimos agora como é que foi o seu comportamento em relação a ciclone, chuvas, essas tragédias todas do Rio Grande. Todo o Brasil acompanhou. Ontem eu tive a oportunidade de estar com você e vi pessoas chegando à mesa para dizer: você representa o meu estado, você me representa, você é um orgulho para nós. Ficamos por aqui, boa noite para você. Boa noite, até amanhã.